Ah, eu quero até isso naquele negócio preto e branco, sabe? Olá, mozões! Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje, vamos iniciar o nosso projeto maravilhoso, que eu fiz um suspense incrível, né? Que eu não sei fazer muito suspense, mas o que importa é que eu fiz um suspense. O Fala Mozão. Loma, o que é Fala Mozão? Então, quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. Vou explicar pra vocês aqui bem rapidinho. Eu fiz um projeto e joguei aí no Stories do Instagram, onde eu queria que vocês me contassem um pouco da história de vocês. E eu recebi histórias maravilhosas, incríveis, e que eu fiquei muito contente pela confiança. E eu selecionei 3 histórias pra contar pra vocês hoje, ou melhor, pra deixar eles contarem pra vocês. Então a gente vai conhecer a Laiane, o Gustavo e a Ana, que são 3 pessoas que não se conhecem, pra gente conhecer hoje. Vamos falar sobre machismo, intolerância religiosa e sexualidade. 3 histórias que de alguma maneira elas se completam e que eu me identifiquei muito e acho que vocês também vão se identificar. Então eu espero que vocês gostem desse novo conteúdo e que vocês dá like, se inscreva, faça dancinha ou qualquer outra coisa. Então fiquem com essa maravilhosa que é eu mesmo e eles também. Então fala aí, mozão. Fala, mozões. Espero que vocês estejam bem. Espero que do fundo do meu coração que a quarentena aí esteja sendo o melhor possível, né, da maneira possível. Então, eu vou falar aqui um pouco da história de 3 pessoas que enviaram pra gente e que eu amei demais. Então, eu tô aqui com a Ana Beatriz. Ana, maravilhosa. Tudo bom com você? Tudo bem. Ana, me conta um pouquinho sobre você. Eu tenho 20 anos agora, estou na faculdade de publicidade no 6º semestre. Moro em São Paulo, na Zona Leste, perto de Itaquera. A Ana, ela é umbandista, né? Ela é de uma religião espírita, né? Uma religião brasileira. E a Ana, ela vem de uma família com uma diversidade religiosa, né? Nem todo mundo é umbandista, é isso, Ana? Isso. Eu cresci, na verdade, na igreja católica. Minha mãe meio que me obrigou a fazer catequese quando eu era criança. E aí eu mentia pra ela porque eu só fui 2 dias. Mas ela pensou que eu ia todo final de semana. Mas como meus primos... Então tem um pouco de católico, um pouco de espírita, o pessoal do Kardec. E a minha avó sempre foi umbandista, desde que ela tinha 15 anos, quando ela começou. Aí, né, eu tava mais ou menos, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu tinha uns 14 anos. E eu tava na escola e eu ajudava aqui quando tinha de sábado, que a gira sempre é de sábado. Gira é o culto que a gente faz, né? Dia de culto, né? A forma de cultuar. Então, a reunião que a gente tem na nossa religião, né? Então, a católica tem a missa, o evangélico tem o culto, nós temos a gira, né? No caso, o toque, que é quando a gente se reúne para cultuar aquilo que a gente acredita. E aí teve uma gira que eu passei, foi na de Oxóssi, que a gente fala que é os caboclos também. Ele falou assim, você tá bem? Aí eu falei, tô, como sempre. Aí ele pegou e falou assim, porque você tem muito a evoluir, você não precisa decidir o que você quer agora, mas se você está se sentindo bem, tudo bem. Aí ele me mostrou a guia dele e falou assim, você acha bonito, não sei o quê, porque eu tô vendo que você é muito forte. E ele me deu a guia, aí eu fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, nossa, alguém tá me dando uma atenção, uma proteção, tô sendo especial dos achados. Aí ele simplesmente me deu, a minha mamãe de santo, que é a minha avó, ela falou assim, tudo bem você ficar com a guia, não tem problema, ela viu que tudo bem. Aí eu me senti tão feliz que eu falei assim, eu vou na escola com ele. O colega, nem era amiga, assim, chegou na gente e falou assim, o que é isso no seu pescoço? Eu falei assim, que é minha guia, não sei o que lá. Aí ela pegou e eu no mesmo instante, fez uma cara totalmente diferente e falou, nossa, mas por que você tá usando isso? Você é daquele negócio? Porque minha mãe não gosta. Ela, falou de uma maneira que detonou. Eu não lembro as palavras exatas, mas foi, eu me senti envergonhada. Ela não precisou nem falar, só de ela olhar, eu já senti uma vergonha e uma coisa de que eu tava fazendo alguma coisa errada.
E eu lembro até hoje que teve, eu não lembro qual das que era também, não quero falar assim, mas elas falaram, é melhor a gente se afastar da Ana, que as pessoas não podem desenvolver essas coisas, porque ela pode fazer mal a outras pessoas, e falou muitas coisas, falou coisas horríveis que acho que ninguém quer escutar, mas que às vezes é preciso as pessoas escutarem de fora para ver o quanto isso machuca a gente. E aí, no mesmo tempo, eu peguei tipo, ainda não tinha entendido que tudo aquilo era por causa da guia, né? Por causa da minha religião, de eu ser um bandista. Aí eu voltei e aí esperei elas saírem. Aí saiu só duas meninas, que era das minhas amigas, falaram: "Ah, não, é porque ela não entendeu direito e tudo mais e tudo mais". E aí teve um dia que eu tava o primeiro dia que eu tinha levado acho que um celular para a escola e eu gravei a minha avó incorporando, acho que era Xangô, não lembro quem era direito, e eu achava lindo, porque eu via e eu me sentia, sabe, eu achava lindo aquilo. Pra mim era uma coisa assim que me dava uma alegria e tudo mais. E aí tipo, elas pegaram no meu celular, eu nunca mostrei pra ninguém. Elas viram no meu celular e aí falou assim: "Olha, você tá vendo por que que a gente não fica com você?" E aí eu lembro que eu cheguei em casa e foi a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Eu já tinha chorado na escola um pouco, mas eu chorei muito quando eu cheguei em casa. E aí eu peguei, nunca contei pra minha mãe assim, nunca falei: "Ah, mãe, eu não quis mais daqui por causa disso". E teve um dia que eu sentei com a minha avó, a minha mãe e tinha mais uma pessoa e falei que eu tinha recebido a guia, que eu ia com ela pra escola e tudo mais. E aí ela falou assim: "Não, se você não tá se sentindo confortável, se você não tá pronta para você explicar, até explicar para as pessoas, porque isso é ignorância para mim, sabe? É falta só porque a pessoa não conhece realmente, porque a gente ouve muito falar de fora, mas a gente nunca foi lá para experimentar, para sentir e nunca foi também pesquisar para saber. Então elas Isso. falaram: se você não está pronta, então a gente pegou, quebrou a guia e despachou tudo mais, falou assim: se você ainda não está pronta, tudo bem. E aí quando ela quebrou, eu não, sim, eu senti um alívio por saber que as pessoas não iam mais fazer isso comigo. Mas ao mesmo tempo me deixou muito triste, porque é uma coisa que significa muito para mim. E significava muito para mim. Sim, entendi. É que é muito doido, né? Porque, assim, fica muito evidente como que a sociedade ela tem uma cultura enraizada de preconceito, né? Sobre as coisas que são diferentes, né? Aos olhos dela, aos olhos deles, né? Então, assim, e parece que não, parece uma coisa muito pequena, né? Mas dependendo do nosso momento, da nossa idade, faz muita diferença para ele. E as pessoas que reproduzem, às vezes, no caso de adolescente, de criança, que não é algo que é a criança ou adolescente que tá falando, né? É algo que já foi ensinado para ele. Então ele não faz ideia do que ele tá falando, ele só tá reproduzindo aquilo e não percebe que pode ferir alguém, pode ferir o outro, né? E depois desse acontecimento, né? O que impactou na Ana de hoje? Hoje eu me sinto mais livre de dar a minha opinião e saber como dar a minha opinião. Porque eu tenho, não que eu tenha experiência, eu conheço tudo, só que eu tendo essa família que eu tenho, que todo mundo tem um lado, todo um é evangélico, outro é do Kardec, outro é católico, e todo mundo sempre se respeitou, sabe? Então isso me levou a ser mais aberta com as pessoas. E se a pessoa me ofendeu, eu simplesmente falo assim: Oxalá te perdoe, Oxalá te abençoe, e é isso aí. Gustavo, eu vi que você é um bandista também. Eu acho que assim, eu sempre tipo, convivi no meio de pessoas que são muito tranquilas, sabe? Assim, as pessoas sempre me aceitaram, sempre tudo muito certo. Acho que tipo, o maior problema que eu enfrentei foi quando eu resolvi tipo, entrar de vez, e foi tipo, porque minha mãe sempre teve uma criação muito católica. Então, tipo, foi trazer ela junto comigo, entendeu? Gustavo. E a gente tem também aqui a Laiane, você tem alguma religião? Eu sou de uma família evangélica, né? E quando eu era criança, eu era da igreja. Mas hoje em dia não, eu não faço parte de nenhuma religião. Apesar de estar namorando ali, um guerreiro ou outro, um centro ou outro, eu fico assim, gente, fui assim, mas sempre com essa cabeça de que, né, a minha família ela tem uma construção evangélica, então isso é muito, muito doido, assim. E é sempre discussão em Sim, casa sim. também, porque, né, independente de não seguir, é sempre importante a gente conversar em casa, né?
né? Você não segue nenhuma religião, mas você conhece, você respeita, você tem pessoas da família, né? Você entende como, de fato, querendo ou não, é importante para algumas pessoas, né? A religião em si. Sim. Bacana, gostei. E aproveitando, né? O Gustavo falou um pouquinho. E eu queria, Gustavo, que você se apresentasse também para a gente te conhecer, para gente saber quem é você. Então, eu sou o Gustavo, tenho 18 anos. Atualmente não estou fazendo nada, porque no final do ano eu tentei fazer o ProUni, tentei fazer os cursos todos para entrar na faculdade e não consegui. Mas eu acho que foi uma melhor escolha, porque eu vou fazer gastronomia, então fazer AD sai um pouco mais caro do que fazer presencial. Sim. Mas eu sou uma pessoa... Sempre fui muito extrovertido, apesar de ter muita vergonha de chegar e conversar com alguém. Eu, depois que eu chego e converso e pego intimidade, acabou, sabe assim? Não tenho mais vergonha, não tenho mais... O porquê esconder da pessoa? Eu nunca me escondi. Eu sempre fui uma pessoa muito clara. E isso, já me gerou problemas. Hoje nem tanto, mas já me gerou muito porque eu não tenho... O pessoal fala que eu não tenho filtro, sabe? Quando eu quero falar, eu falo e é isso. Sim, sim. A gente só precisa de espaço, né, Gustavo? Deu ousadia, a gente vai. Deu ousadia, a gente tá indo. Uhum. O Gustavo, a história dele, eu acho que muitos de nós vamos se identificar. O Gustavo é bissexual. E eu acho que muita gente, né, da comunidade LGBT se identifica porque insegurança, não só da comunidade LGBT, mas acredito que o ser humano, né, tem muito. E o Gustavo, ele contou, né, para nós que ele teve um momento que ele se sentiu confortável para se assumir para a família dele. E aí a insegurança pegou, porque como que a gente faz isso? Como que é se assumir? O que as pessoas vão pensar? Qual é a reação da família? O que eu faço depois disso? E, Gustavo, me conta como que foi para você se assumir bissexual para sua família. Então, eu sempre tive muitos amigos que sempre souberam desde que eu me assumi e tudo mais. E pra mim sempre foi normal. Só que, inclusive, assim, essa gravação pra mim hoje foi um pouco tensa. Porque meu pai não sabe. Meu pai não sabe. E aí? E aí eu comentei com minha mãe que ia fazer a gravação e tudo mais. Ela falou assim, e aí? Eu falei assim, se ele ouvir alguma coisa, ouviu. Depois eu converso com eles. Eu sou muito assim, vai acontecer alguma coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Entendeu? E aí... Você tá confortável? Tá pra você falar? Não, tô muito tranquilo. Tô bem tranquilo de verdade. Mas, assim, eu acho que cada vez mais vai chegar um momento que eu vou ter que falar com meu pai. Gustavo, me conta como que foi pra você se assumir pra sua família, como que você reagiu, como que você planejou essa situação que todo LGBT passa. Um dia, eu e meus amigos, a gente tem costume de ir pra Paulista, de domingo, enfim. E eu combinei com uma amiga minha e falei assim, a gente vai na Paulista, vamos? Ah, vamos e tal, eu vou pra sua casa, eu durmo aí, a gente sai cedo. Eu falei assim, então vamos sim. Aí eu mandei mensagem pro amigo meu, eu falei assim, eu tô na Paulista, você vem ou não? Ele falou assim, não, eu vou levar um amigo meu. Eu falei assim, então tá, vamos todo mundo, tá? A gente brinca, a gente zoa na Paulista e assim segue. E aí, o rolê vai acontecendo e tal, não sei o que, a gente vai trocando ideia e vai conversando. E o meu amigo, ele chegou no meu amigo e falou assim, eu acho que eu quero ficar com o Gustavo, ver se ele quer também. Aí ele veio falar comigo e falou assim, tá, né, a gente tá aqui sem fazer nada. Aí a gente ficou. Só que, eu abri o olho e vi que tinha um ser olhando pra gente assim. Encarando, chorando. Eu fiz assim, Aí eu me tremi inteiro, quase caí no chão. E aí eu peguei e empurrei o menino. Falei assim, vai pra lá. Porque aí pegou e falei assim, nossa, eu falei assim, não aconteceu nada. Aí passaram-se alguns dias, eu tendo crises e crises, porque a gente tem a tendência sempre a pensar o pior, né? E um dia, eu tava tendo uma crise muito forte dentro do quarto e surtando, minha mãe tava na sala assistindo série. Eu peguei e falei assim, mãe, preciso te contar uma coisa. E falei tudo. E aí ela pegou e fez assim, Gustavo, não vou mentir pra você. Não é uma coisa que me agrade. Porque não foi o que eu idealizei pra você. Não vou falar que eu vou super apoiar, que eu vou super
né? Mas eu aceito. Eu não tenho o que fazer. Se um dia acontecer alguma coisa com você, pelo menos agora eu tô sabendo. E você acha E assim, que a necessidade, né, então no caso que a gente tem de se assumir, é porque, querendo ou não, a gente tem medo do que pode acontecer com a gente por conta de pessoas que não aceitam, não conseguem respeitar o outro indivíduo. Então, no sim, caso, você tá na rua, você tá numa festa, numa balada com uma pessoa que você gosta, né? Ou saindo com alguém, e uma pessoa que não respeita, que tem preconceito, te atingir de alguma forma, e você não tem para quem correr na sua família, porque eles não sabem. Então, essa necessidade de se assumir para que eles tenham noção do que, né, do que você vive e de como que isso, querendo ou não, te afeta, né? não, então, e aí, assim, aconteceram algumas coisas também, que, assim, depois disso, aconteceram N fatos, tipo, que eu vivi e que eu vi pessoas passando, que eu vi assim, eu preciso contar. Então, eu vi amigo meu apanhando já. Sim. E é aquilo, né? Nós temos que ter a necessidade de se assumir. Então, assim, a gente não só pode simplesmente viver, né? Até porque um hétero não se assume hétero, né? Mas no nosso caso, a gente fica com receio e aí nós criamos essa necessidade, né, de se assumir para a sociedade, de se assumir para a família, por receio do que pode acontecer e ninguém fica sabendo. Né? É muito doido isso de a gente ter que se assumir. E aí e tem que pensar em como isso vai ser feito, o que isso vai surtir, como que vai ser a reação. Laiane, você é lésbica, né? Você é da nossa comunidade LGBTQIA+. Laiane, o que você acha? Como que foi para você? Você acha que a família, né, falar para alguém é importante? Tira aquele peso da gente? Nossa, com certeza tira um peso, né? Um fardo que a gente está carregando, assim. E é bem o que o Gustavo estava falando, assim, que a gente só quer um apoio, sabe? A gente precisa desse apoio. E, por exemplo, eu sou filha de uma mãe solo, sempre fomos eu e ela. Então, se eu não podia contar para minha melhor amiga, para minha mãe, que a gente passou por tanta coisa juntas, então não faz sentido mais ninguém saber. Eu não quero chegar em casa e ter que ficar assim assada, ela não pode ver, não pode nada. Então, eu sabia que ia ser difícil, mas também sabia que eu tinha que falar logo, sabe? E enfim, a pessoa que mais importava para mim era minha mãe. Mas eu também super entendo quem demora para falar ou quem não fala, que é realmente muito complicado, assim. A minha mãe falou, olha, não vou te expulsar de casa, vou continuar te amando. Mas, enfim, falou coisas muito pesadas para mim também. Então, eu tive esse embate com a minha mãe, né, de vê-la, né, minha melhor amiga, que passou por tantas coisas comigo, se distanciar de mim, de uma forma, assim, até física, sabe? Eu não abraçava mais a minha mãe. Mas eu sabia que aquele amor ali não ia mudar de forma alguma e que se eu tivesse precisando, eu poderia falar, mãe, eu sei que você não concorda, mas preciso de você. Sim. Porque é o nosso refúgio, né? A nossa base. Quando você vive numa base, seja ela de família, de sangue, seja pessoas que cuidam de você, né? Você vê que é uma base sua. Então, o mínimo que você espera é que você possa falar, né? Tudo. Que você pode conversar abertamente e que tá tudo bem. Não é nada um bicho de 7 cabeças, né? Tá tudo bem, você continua sendo a Laiane, o Gustavo continua sendo o Gustavo. Você só acrescentou aí uma informação ali que ninguém sabia, agora tá todo mundo sabendo, mas assim, tá tudo bem. Ninguém se transformou numa outra pessoa. Laiane, aproveitar que você já comentou também sobre o caso do Gustavo e da Ana, se apresenta para mim, deixa eu te conhecer também, conte-me, quem é a Laiane? Eu tenho 23 anos, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou natural da Bahia. Eu sou atriz, sou professora de teatro, escrevo uns poemas por aí com o pseudônimo de Catarina. Muito maravilhosa, né? Globo, não pode falar Globo. Mas fica a dica, emissora. E Laiane, a Laiane, ela tem uma história que eu acho que assim como
muitas e quase todas as mulheres do Brasil já passou por essa situação. Laiana, me conta como que foi para você, como que foi essa situação para você, o que aconteceu, Então, essa história é pesada, mas ela tem um final feliz, gente. Quando eu tinha 9 anos... Importante falar isso. Quando eu tinha 9 anos, eu fui assediada pelo meu primo, que na época devia ter uns 20 anos. Na hora eu me senti com medo, confusa, culpada, mas eu não contei pra ninguém, nem pra minha mãe, que é a minha melhor amiga. Porque eu achava que ela ia brigar comigo, que ela ia, sei lá, me bater, que ela ia me culpar, enfim. Só sei que depois desse dia eu não fiquei mais perto desse primo nunca mais, assim, eu não queria ficar só eu e ele, fazer questão de onde ele estivesse eu não ir e tal. E aí quando eu fiz 19 anos, eu fui assediada pelo pai desse meu primo, ou seja, pelo meu tio. E na hora eu falei assim, não, eu acho que eu tô entendendo errado, eu acho que não foi isso, cara, não é isso. Porque às vezes a gente quer muito acreditar que não é, mas não tinha como não ser. Era assim, eu sentia as mesmas coisas. Culpa, medo, confusão, só que dessa vez eu estava com muita revolta. Falei, como assim? Sabe? Como ele acha que pode fazer isso? E aí eu lembro que eu contei pra minha mãe dessa vez, achando que ela ia se indignar junto comigo. Só que aí ela falou, Lai, poxa, é errado, né? Mas é normal, assim, meio que querendo dizer que faz parte da vida da mulher, né? Então você nasce, cresce, sofre um assédio, sabe? Assim, e eu fiquei, assim, fiquei de coração partido quando ela falou, assim. Eu comecei a pensar que, assim, eu tinha que me preocupar com isso também, sabe? Não adiantava nada eu me juntar com as minhas amigas, a gente ter o mesmo pensamento. Se a minha mãe se sente culpada por alguma coisa, ou se culpa nesse sentido. Mas, enfim. Aí teve um dia que ela me contou que quando ela tinha 15 anos, ela foi assediada pelo marido da minha tia. E, na época, ela contou pra minha tia. Só que a minha tia ficou do lado do marido e xingou ela de tudo quanto era coisa. Ela saiu como a errada, a culpada e tudo mais. Enfim. E eu só fiquei sabendo disso já bem adulta, né? Aí teve uma hashtag nas redes sociais, e com essa hashtag várias mulheres começaram a relatar seus abusos, seus assédios. E eu tava assim, no ápice do meu ódio, com sangue nos olhos, e escrevi, né? Escrevi assim, é tão a favor da família que assedia a própria prima, que assedia a própria sobrinha. Eu vou expor os meus assediadores na ceia de Natal. E aí eu tava na sala, a minha mãe tava no quarto, a minha mãe sai cuspindo fogo, coloca o dedo na minha cara, e fala assim, você não vai expor a minha família dessa forma. A sua Isso mãe? É ridículo. A minha mãe. Você não vai expor a minha família dessa forma, isso é ridículo, apaga isso agora, e não sei o quê, e não é assim que tem que ser. E na hora eu só consegui chorar de tão incrédula que eu tava. E aí quando eu consegui me acalmar no meio da discussão, eu só virei pra ela e falei assim, a sua família é a mesma que ficou do lado do marido da minha tia quando você foi assediada e você se sentiu culpada. A sua família é a mesma que não se importou se eu era menor de idade ou se eu era da família. Temos crianças na família. Eu tenho uma irmã de 7 anos. É isso que a gente quer pra ela? Se ela chegar pra gente e falar que foi assediada, a gente vai fazer o quê? É normal? Acontece? Esse dedo que você tá apontando pra mim, você tinha que estar apontando pra eles, não era pra mim. Só você sabemos quanto que a gente se sentiu culpada com essa situação. Então não é pra mim. Você tinha que estar do meu lado. E aí, nisso, ela parou, né? Sim. E aí voltou pro quarto, assim. E aí eu tava chorando e tal. Aí passaram-se alguns minutos. Ela sai do quarto, mais calma. Aí ela me abraça. Um abraço forte, um abraço longo. Aí ela olha... Ai, eu amo essa história. Aí ela olha nos meus olhos e fala assim, faz o que você quiser. Eu vou estar com você pra qualquer coisa que você decidir, que você tem razão. Faz o que você quiser, eu tô aqui. Ai, Nossa! Arrepiei, menina! Ai! Cara, que
nossa, assim, tipo, como que é forte pra gente, né? Porque, assim, não era culpa dela, né? Ela não tava contra você. É que do mesmo jeito que o preconceito, né, que a intolerância, ela é enraizada, outros aspectos também são enraizados na gente, né? Então, assim, sofrer assédio é normal, né? Todo mundo, quem nunca, né? Como se fosse, assim, todo mundo passa, né? Pra que a gente vai estender essa discussão, né? Todo mundo passa. Então, assim, não é que ela tava contra você, é que ela também não tinha entendido como é difícil e como isso fez mal pra ela também, né? Como fazia mal pra ela também. Querer expor os assediadores, mas na verdade aquele momento com a minha mãe valeu muito mais a pena, porque eu senti que nós estávamos curando nossas feridas e tirando aquela culpa que nunca foi nossa. Então foi aí que eu entendi que aquilo que eu estava lendo sobre feminismo e tudo mais, bababá, tava chegando em casa. Então isso era importante, sabe? Sim, porque também não adianta a gente ser feminista ou lutar por algum direito ou qualquer outra situação e não levar isso também para dentro de casa, né? Porque eu vejo muito complicado, porque a gente fala sobre o direito da mulher, sobre como nós, como mulheres na sociedade, é foda pra gente, que as pessoas acham que tá tudo bem, que é exagero, e a gente fala sobre isso, discute sobre isso, mas a nossa mãe, né, a nossa tia, a nossa prima, não faz ideia do que talvez tá sofrendo daquilo que a gente tá lutando e ninguém parou para explicar para ela. Então, trazer isso para dentro de casa também eu acho que é muito importante mesmo. Você acredita que, tipo, esse momento, você, sua mãe, né, ajudou você de alguma forma, a mulher que você se tornou hoje, né, a mulher que você vem se tornando, você acha que sua mãe te entender, acreditar em você, você entender ela também, isso mudou a sua visão das coisas? Então, é sobre caminhar junto, né? Se eu tenho alguma coisa que eu compartilho com a minha mãe, eu vou me sentir mais confiante naquilo. Então, se eu tô vendo que ela carregou uma culpa durante tanto tempo e finalmente a gente conversou sobre isso, a gente conseguiu resolver isso, isso vai me dar mais gás ainda para continuar conversando, falando, questionando, levando esse pensamento à frente, poder dizer, gente, vale a pena, sim, sabe? Acho que a gente tem sempre que se questionar como a gente está fazendo, sabe? Feminismo para quê? Para quem? De que forma? É sempre importante questionar, porque a gente sabe que não foi só a minha mãe, sabe? Às vezes você está com um problema em casa e você fala, cara, aconteceu isso. E aí ela conseguiu entender, sabe? Teve um dia, assim, foi incrível esse dia, que a gente sentou no sofá, a gente estava discutindo cota. Uma coisa que, assim, eu achei que nem eu discuti com a minha mãe nunca na minha vida. E aí a gente encontrou um lugar de respeito muito importante, onde ela parou de achar que eu era a adolescente, a jovem mimimi dessa geração que é perdida, e começou a me escutar. E a gente sentou um dia para escutar a Bia Ferreira. Eu falei, caralho, é isso. Sim. É isso. Tipo, tô no caminho certo, né? Tipo, eu tô no caminho certo. Cara, é muito. Eu fico muito feliz, assim, sabe? Que eu vejo, tanto na sua história, quanto na história do Gustavo, da Ana, como é importante a gente ter o apoio de quem a gente gosta, né? De quem a gente tem como família. Claro, cada pessoa tem um estilo de família diferente, né? E tal. Mas o conceito família também e pessoas que você gosta, como é importante o apoio, né? Gente, eu tô muito feliz de ter falado com vocês. Cara, pra mim é muito importante. Deixa eu negociar aqui. É muito importante o contato, sabe? Eu sempre prezo muito por dialogar com as pessoas, sabe? Por ter um contato mais direto com as pessoas e tal. E poder falar com vocês, assim, abertamente, cara, deixou meu coração muito quentinho, assim. Eu espero que vocês tenham se sentido bem, se sentido confortáveis, né? Cada história, cada situação é única e tem o seu sentido especial, né? Mas eu acho que bastante gente
vai se identificar com uma história ou outra, né? Com todas as histórias, com uma só. E porque eu acho que tem muito mais gente que também precisa ouvir esse tipo de coisa, sabe? Gente, é muito importante cada um saber qual que é o seu local na sociedade e o mais importante, na sua própria vida. Eu acredito muito que quando a gente se entende como um indivíduo e quando a gente compreende que ninguém pode parar, né, o que a gente tem pra dizer ou a forma que a gente vive, cara, tudo transforma. E eu sempre falo sobre isso, sobre gratidão, sobre afeto, né, sobre quem sou eu neste mundo enorme que a gente vive, que nem sempre é tão bom. Mas quando a gente tem com quem contar e quando a gente tem voz e pessoas para ouvir a gente, é muito importante. Então eu espero que vocês tenham gostado muito. E quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência! Porque vai ter que aturar a gente falar, sim, sobre milhares de coisas e situações. E é isso. Um beijo para todo mundo. Segue, clica, compartilha, comenta, faz um Hadouken, Maria passa na frente, qualquer outra coisa do tipo. E semana que vem tem mais!